Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Vai tudo bem contigo? Consegue ficar de pé? Prometo não me delongar. Pregar umas 3 horas somente. Brincadeira. Bíblia aberta, livro do Gênesis. Capítulo 49. O último livro que compõe a Torá dos judeus, o qual nós chamamos de Pentateuco. No seu penúltimo capítulo, veremos a última missão do último dos patriarcas. Verso de número 20, quem achou, diga amém. Gênesis 49, 20, assim está escrito: de Aser o seu pão será abundante, e ele dará ou produzirá delícias reais. Tome seu assento, glorificando aquele que vive e reina para todos sempre. É muito bom, né? Falarmos em casa é muito bom. Nos últimos 3 anos da minha vida, eu reduzi a minha agenda em 95%. Nos últimos 3 anos. Nos últimos 3 anos eu prego somente em igreja de amigos, de pastores aliançados, porque eu entendi o conceito do ministério. E todas as vezes que eu tenho a honrosa oportunidade em ministrar a palavra de Deus, mesmo ministrando a palavra de Deus já há mais de 18 anos, neste Brasil de norte a sul, de leste a oeste, sempre é uma grande responsabilidade em transmitir aquilo que a Bíblia não é um livro com histórias isoladas. A Bíblia é o compêndio da mente do Criador, aonde ele, de forma cirúrgica e magistral, ele conecta as histórias como um quebra-cabeça. E no final, quando você une essas peças, forma então a imagem exata do propósito. Perguntaram uma vez para mim em uma sala de aula, dizendo: me recomenda aí, professor, um livro poderoso, um livro bom que o senhor já leu, que o senhor releu várias vezes. Eu disse: o livro mais poderoso, que ele é tão forte, tão poderoso, que nem os céus e a terra pode com ele, é a palavra de Deus. Na minha cabeça, a Bíblia é o livro mais poderoso. Eu sei que as religiões do mundo criaram um muro em volta da Bíblia. Uns acham que a Bíblia é dos judeus, outros acham que é dos muçulmanos. Há quem diga que é dos protestantes. Tudo isso são figuras de linguagem. Nenhum mortal em sã consciência pode atribuir esse livro a um credo religioso, porque o próprio Deus diz para Moisés: escreve as minhas palavras que eu vou ditar. Ninguém é dono da palavra de Deus, ninguém é dono daquilo que ele fala, somente ele próprio. A Bíblia então é o manual do fabricante para aquilo que ele quis criar, que é você. Então esse manual Deus fragmentou em milhares e milhares de peças, e aí você tem que unir nessas peças para você então formar a imagem do propósito pelo qual Deus tem para a sua vida. Por essa razão que Jesus vai nos dizer que devemos examinar as Escrituras. Entenda que nesta época não tinha ainda o Novo Testamento. O primeiro livro foi sair aproximadamente 65 ou 70 anos depois da ascensão de Cristo. Quando Jesus está dizendo: examinai as Escrituras, porque cuidais nela até a vida eterna, porque é de mim que elas testificam, ele está falando da primeira aliança que nós chamamos de Antigo Testamento, que na minha cabeça também não é antigo e nem novo, porque a Bíblia ela é um espírito não envelhece. Calma, que isso não é coisa da minha cabeça. Em João capítulo 6, o próprio Cristo vai dizer: as palavras que eu vos tenho dito são espírito e vida. Se ela é um espírito, ela não é nova, ela não é antiga, ela é eterna, e como tal, ela sempre vai estar muito mais atualizada,
do que o jornal de amanhã. O texto que nós acabamos de ler é um pai de 117 anos. É o último da trinca dos patriarcas. Começa com Abraão, saindo da Mesopotâmia, recebendo a missão de Deus. Passa por Isaac, que dos 3 patriarcas é o único que não saiu da Terra Santa, é o único que não saiu de Canaã. Chegamos em Jacó, uma vida toda conturbada desde a sua gestação. Na sua gestação, o seu irmão já brigava com ele. Um dia a sua mãe passa mal, Rebeca passa mal, e ela vai orar a Deus dizendo: se for para gerar filhos assim, eu não quero. Então Deus fala com ela: fica tranquilo, porque no seu ventre há 2 nações, 2 povos surgirão daí. O povo maior servirá ao povo menor. Desde o nascimento de Jacó, a vida dele foi conturbada. Se não bastasse isso, quando o seu irmão sai primeiro, ele sai ali segurando o calcanhar do seu irmão. A mãe está numa posição parturiente, ela não está vendo nada que se passa. A parteira dá informação para a mãe dizendo: são 2, e o segundo está segurando o calcanhar do primeiro. Por causa desta conotação de uma parteira, coloca-se o nome dele de Jacó, que na língua portuguesa traz a ideia de suplantador, mas o nome original dele, Yaakov, não é só aquele que segura o calcanhar. Jacó também é aquele que segura a mão de Deus em Betel. Aqui eu já começo a aplicar algumas coisas na sua vida. As pessoas te rotulam por um período, as pessoas te rotulam por uma fase, mas elas esquecem que o mesmo Jacó que segura o calcanhar do seu irmão é o mesmo que na primeira oportunidade que ele tem de encontrar Deus, ele segura firme nas mãos de Deus, porque ele entende que somente Deus pode mudar a sua história. O que isso tem a ver com a minha vida, pastor? Tem tudo a ver. Deixa as pessoas te rotularem por uma fase, não tem problema. Não fique chateado nem triste, fica tranquilo. Para cada Jacó tem um Betel, para cada Jacó tem um céu que vai se abrir, tem uma revelação que virá na sua vida, e essa revelação mudará a sua história para todo sempre. Ele chega nas terras de Labão, sem conhecer a cultura, sem conhecer a religião, sem conhecer a economia, e ali trabalha para pagar o casamento mais caro da história. 14 anos pagando um casamento. Quando termina o período, 2 períodos de 7 anos, ele já é pai de 12 filhos. Nasce-se 11 homens e uma menina. Diná nasceu. Quando nasce o seu 11º filho, o primeiro filho da mulher que ele amava, Iosef, ou José, que significa expansão, crescimento. Ele chega para o sogro e diz: eu vou embora, porque chegou o tempo de eu trabalhar pela minha casa. Labão o convence a ficar mais um período, e ele permanece ali por mais 6 anos. Uma vida de conturbação. De noite era geada, de dia era o calor. Um sogro que estava mais para um cão na vida dele do que para um sogro. 6 anos mudou o salário dele por 10 vezes. Isso é um belo de um sogro. Mesmo debaixo de muita injustiça, mesmo debaixo de muita perseguição, Jacó em 6 anos se torna mais poderoso, mais rico do que o próprio sogro. O crescimento dele incomoda. É interessante. Jacó incomoda no nascimento, porque segura o calcanhar do irmão. Jacó incomoda na bênção, porque roubou a bênção do irmão. Jacó incomoda onde vai. E quando eu comecei a ler a história de Jacó, eu falei: a vida de muitas pessoas é parecida com Jacó. Por exemplo, as pessoas se incomodam se você está bem. As pessoas se incomodam se você está prosperando. As pessoas se incomodam se vai tudo bem na sua vida, se você está indo de vento e popa. Isso causa incômodo em algumas pessoas. E aonde você vai, as pessoas te julgam sem nunca ter sentado para tomar um café com você. E quando isso acontecer na sua vida, agradeça muito a Deus. É porque você está no caminho certo. Você não tem culpa de ter o Deus Jacó na sua vida, que aonde você chega, as coisas acontecem. Aonde você coloca a mão, as coisas prosperam. As pessoas querem estar perto de você. As pessoas querem fazer negócio de você. Me desculpe os invejosos, mas quem tem a unção e a graça do Deus de Jacó pode cometer injustiça, pode tentar fechar uma porta, pode tentar criar uma mentira. Fica tranquilo, para cada obstáculo que a pessoa coloca, Deus cria 10 caminhos. O certo é que você vai cumprir aquilo que Deus prometeu na sua vida. Ele volta depois de longos, dolorosos, trabalhosos, sofridos anos para Betel. No percurso perde Raquel. Se não bastasse isso, chega a notícia um dia na sua casa dizendo: o filho a quem tu deu a túnica
e a costurou com as próprias mãos, foi comido por uma besta. E aqui está a prova real de que seu filho José não existe mais. Jacó está de luto. Passa-se alguns anos. Uma fome se alastra no mundo. Ouve sua notícia. Não tinha um WhatsApp naquela época, mas já tinha gente fofoqueira desde então. Chega a notícia de que só tem um lugar no mundo que tem comida, que é no Egito. Jacó pega os seus 10 filhos e manda para o Egito. E aí você conhece a história. Dá-se então a notícia para Jacó que aquele filho que havia sido dado como morto, não está morto, está muito bem sendo o governador do Egito. Posso ser profeta de Deus na sua vida? Então eu vou profetizar. Deixa as pessoas achar que você acabou. Deixa as pessoas achar que passou o seu tempo. Continue, porque está chegando um dia, está chegando a hora, está chegando um evento, está chegando um contrato, está chegando uma porta, que quando você passar por essa porta, alguém vai dizer, mas ela estava sumido, ele estava sumido. O que aconteceu? O que aconteceu é que no tempo que você achou que ele estava sumido, Deus estava preparando, amadurecendo, pulindo para o momento certo. Fica tranquilo, Deus não está demorando, Deus não esqueceu da promessa que Ele fez na sua vida, não. Deus está polindo, Deus está criando, conectando cada peça, porque quando a notícia chegar, não vai chegar somente que você está vivo, vai chegar dizendo, ele está muito bem, está prosperando, está crescendo, o negócio dele está em várias nações, ele está falando até em outro idioma, casou, está cheio de filho. Eu estou profetizando que a notícia vai correr, que o Deus da sua vida é o Deus que ainda faz milagres extraordinários. Aleluia. Desce então Jacó para o Egito, para rever o seu filho, que muitos anos não via. É dado para Jacó então a terra de Gósen, a melhor terra do Egito, para ali criar os seus rebanhos. 17 anos é o período que ele mora. Ele chega com 100 e morre aos 117. Jacó está doente, deitado em uma cama. Reúne os seus filhos para então cumprir a última missão da sua vida. Com muita dificuldade, ele senta na cama, apoia sobre o bordão, sobre o cajado, e ali ele vai abençoar os seus filhos. Jacó poderia muito bem se valer da sua doença e da sua idade, levantar as mãos e dizer que Deus abençoe vocês. Mas Jacó entende que essa última missão perduraria e mudaria todo o destino daqueles filhos. Então Jacó começa abençoando os seus filhos desde primogênito, e para cada filho ele libera uma bênção específica. E uma vez que essa bênção é liberada sobre esse filho, que vai se tornar uma tribo, seria então um sinal dessa tribo. O livro que nós lemos, o texto que nós lemos, é do 8º filho de Jacó. Este 8º filho ele coloca o nome de Aser. Aser recebe a dura missão de produzir, de criar, de ser uma indústria onde produziria alimentos, mas não era qualquer alimento. O alimento que essa tribo então iria produzir era alimento real, era um pão suculento. Cabe então sobre Aser essa importante responsabilidade. Passa-se os tempos, morre o patriarca, o último dos patriarcas. Deus então agora levanta Moisés para tirar o seu povo do Egito. Deus então tira o seu povo do Egito, leva para o deserto. 40 anos se passa. Moisés vai abençoar as tribos de Israel. Quando Moisés vai abençoar as tribos de Israel, ele usa as mesmas palavras de Jacó, mas para algumas tribos ele faz um acréscimo. Quando chega na tribo de Aser, ele diz: pão virá de vocês, vocês produzirão pães, mas do que pães? Vocês banharão os seus pés em azeite. Aser recebe um bônus de não só fazer pães, mas também azeite. O que significa que o que perseguiria essa tribo era o trigo, as olivas e o vinho. Aonde eles fossem, aonde eles estabelecessem, isso produziria, porque era a unção que eles carregavam. Então Aser recebe essa missão, essa unção de produzir, de saciar e servir à mesa dos reis da sua geração. Vem Josué, entram na terra, conquista Canaã. Cabe agora a Josué a missão de repartir as terras para cada tribo. Quando chega a vez de Aser, eles recebem uma porção que, por sinal, era uma terra muito fértil, e tem que ser uma terra fértil.
porque eles vão produzir oliva, trigo, uvas. Tem que ser uma terra onde eles possam plantar e a terra responder à altura. Cabe então para eles essa terra que tinha um pedaço que não era tão pequeno, que compreendia a grande Sidom. Essa é a parte que caiu para a tribo de Asser. E ali eles se estabelecem, prosperam, começam a crescer e a plantar as suas lavouras. Você deve estar se perguntando, onde é que esse pregador quer chegar? Calma, que eu estou na introdução da mensagem. Eles então começam a plantar e produzir, até que um dia chega o tempo do plantio, não tem chuva. Não plantam aquele ano. Se não plantam aquele ano, no outro ano não tem colheita. Instala-se uma crise nessa região. Mas por que essa crise chegou? Porque um tal de Elias chega e diz: segundo a minha palavra, não vai chover por 3 anos. Tiago, na sua epístola, vai nos ensinar que por 3 anos e meio não choveu em Israel, porque Elias havia profetizado. A tribo de Asser não tem nada a ver com isso. Se não tem chuva, não tem plantio. Se não tem plantio, não tem colheita. Instala-se uma crise nessa região. Deus fala para o profeta: vai lá para Querite, porque ele já ordenei um corvo, e as águas daquele ribeiro irão matar a sua sede. O profeta está muito bem servido. Passa-se o ano. Quanto tempo? Quanto tempo? Usa a força do almoço de ontem, porque a janta de hoje, o almoço de hoje não valeu para nada. Passou quanto tempo? Mas a crise hídrica, segundo Tiago, foram 3 anos e meio. Só que com 1 ano, Deus fala para o profeta. Deus seca o ribeiro. O profeta olha no relógio, 12:00, a comida não chega, o iFood atrasou esse dia. Ele vai no ribeiro, não tem água. E ele fala: Deus, o que está acontecendo? O iFood atrasou, o salário está atrasado, não pagou a água, cortou. Deus fala: não, Elias, levanta-te e vai para a região de Sidom, porque ali eu ordenei uma viúva para que sustente. Só que antes, preste atenção, e aqui começa a mensagem. Antes de Deus secar o ribeiro, Deus foi na cidade de Sidom, que ficava na região de Sidom, e falou para uma viúva: presta atenção, vai vir um profeta aqui. Quando esse profeta chegar, ele vai te identificar, e é para você cuidar desse profeta, ok? Porque a palavra ordenei, no seu sentido original, é estabeleci. Alguém ou uma função para servir. Quando Deus fala para Elias que ele tinha ordenado, ele está dizendo: eu já estabeleci alguém para cuidar de você. Então, antes de secar o ribeiro, de falar com o profeta, ele falou com a viúva, dizendo: vai chegar um homem aí, que inclusive foi por causa da palavra dele que vocês estão tendo essa crise hídrica. E quando ele chegar aqui é para você sustentar ele, você vai cuidar dele. Só que tem um detalhe interessante. Deus fala para a viúva: para você encontrar esse profeta, você não pode ficar na cidade, você tem que sair lá para fora. Existe um momento na sua vida que para Deus fazer um milagre extraordinário, você tem que sair do meio. Porque ambiência é importante. Deus quer fazer coisas extraordinárias na sua vida. Ouvi só um amém xoxo ali, vou falar de novo. Deus quer fazer coisas extraordinárias na sua vida, mas às vezes o ambiente não colabora. Lembra que ele chega na casa de Jairo, tem uma multidão de gente dentro da casa, chorando, pranteando. Aí Jesus chega, vê a menina e diz: ela não está morta, ela dorme. Está no texto. As mesmas pessoas que estavam ali chorando dão risada. Porque existem pessoas, meu querido amigo pastor, que elas choram as suas dores de falsidade. Porque chorar com quem chora é muito mais fácil. É muito mais fácil chorar com quem chora. Agora difícil é quando Deus fala assim:
Ele não está morto não, ele está vivo, ele está bem, ele vai ser grande, poderoso, próspero. As mesmas pessoas que estavam ali orando por você, dizendo: oh Deus, tem misericórdia, começam a falar: ih, será? Mas logo ele, lá do córrego do macaco, não, impossível. Como é que Deus vai levar ele para as outras nações? Como é que Deus vai prosperar? Logo ele. Mas enquanto você estava ali dividindo o último pacote da bolacha, a última bolacha do pacote toda quebrada, ele estava dizendo: irmão, vamos orar, Deus vai prover. Quando Deus resolve prover, ele começa a rir de deboche. Deus diz: sai da cidade, porque o que tem nessa cidade? Crise. É todo mundo falando de crise, é todo mundo reclamando que não tem água, não tem comida, não tem dinheiro. Então sai um pouco desse ambiente, sai um pouco desse ambiente. Pessoas só murmuram, pessoas só reclamam. Irmão, tem gente que ela é PhD, pós-HD, ThD em reclamar. Tem pessoas que você vai conversar com ela, você tem que fazer uma campanha de jejum e oração para você não ficar depressivo. Eu estava em algum lugar no Brasil, estávamos numa mesa almoçando, e aí estávamos ali e tinha 3 mulheres na mesa, e elas conversando. Aí uma disse assim: eu já sofri demais na vida, mas já sofri muito. Aí a segunda: não, você não sofreu não. Olha, eu sofri. Eu já sofri tanto que eu já chorei tanto. Já chorei rios. Aí entra a terceira. Ela fala assim: não, vocês não sofreram não. Olha, eu sofri. Eu sofri tanto que nem lágrima mais eu tenho para chorar. Irmão, em nome de Jesus eu digo isso. Eu levantei da mesa na hora. Eu falei: eu vou ficar depressivo nessa mesa. Eu falei: gente, estou indo no banheiro ali, e até hoje nunca mais eu voltei. Tem gente que é assim, você conta um negócio, ele fala: rapaz, se você souber a tragédia que aconteceu, é Deus te abençoar. Alguém chega e diz: ó, cuidado que o diabo vai se levantar. Não, irmão, já levantou, é você. Percebe que tem pessoas que ele tem dificuldade de celebrar a sua vitória. E Paulo vai dizer à igreja de Corinto, dizendo que quando um membro do corpo é honrado, todo o corpo é honrado. Então aprenda isso: quando o seu irmão da sua igreja for abençoado, honrado, aprenda a celebrar, aprenda a se alegrar com ele, aprenda a honrar, porque a bênção que caiu nele pode respingar na sua vida e mudar a sua história. Ela sai do ambiente da depressão e vai para fora. O profeta sai do ribeiro e vai para a cidade. E Deus diz: estabeleci ele uma viúva. Ok, ele chega. Quando ele chega, ele vê uma viúva catando um graveto. Estrategicamente ela está ali. Porque não tem coincidência, irmão, na Bíblia. E nem na sua vida tem coincidência. Ai, o acaso. Que aso o que, irmão? É Deus na sua vida. Ah, o acaso. Que acaso? Que destino, irmão? A sua vida antes de você nascer já tinha sido escrita pelo próprio Deus. Tudo o que acontece na sua vida, quando você está em concordância com Ele, é projeto dEle. É Ele que agendou, é Ele que arquitetou. E se é Ele que fez isso, não tem capeta, não tem crise, não tem demônio, não tem fofoca, não tem língua malediciente que vai bloquear, que vai manchar, que vai denigrir, que vai destruir o que Ele já escreveu para a sua vida. Então levanta essa cabeça, porque a resposta que você vai buscar é essa: ninguém vai atrasar ou adiantar o que eu já estabeleci para você. Pode vir crise hídrica, econômica, política, não importa. Socorro e livramento sempre vai chegar na sua casa, sempre vai chegar na sua porta. Eu sei que andaram cantando e profetizando, não tem mais jeito, esse ano impossível. O que eles não sabem é o que o seu Deus é o Deus que em um segundo muda gerações, em um segundo muda vidas. Eles esqueceram que o seu Deus basta somente uma palavra para ele mudar toda a sua história. Palavra para alguém aqui nessa noite: eu quero profetizar que até o culto da virada no dia 31, você vai participar de algum almoço ou janta com a sua família em uma mesa, e vocês vão dizer: este ano tinha
tudo para dar errado, as contas não batiam, o saldo negativo, mas na quarta-feira da resposta, Deus desceu na minha casa, Deus desceu no meu negócio, e o que ia terminar no vermelho está terminando com saldo. Quem estava doente está curado, quem estava distante se restituiu. Eu estou profetizando que ainda este ano é o ano da resposta de Deus. Será que tem algum crente pentecostal que crê nisso? Então glorifique o nome do Senhor. Ah, meu Deus. Tem uma graça de Deus aqui. Sai a viúva da cidade, sai o profeta do ribeiro. Sai a viúva da crise, sai o profeta da crise. Ambos estão em crise. E então ele pede água para aquela mulher, e ela bondosamente vai pegar água. O profeta, quando ela vira, ele diz: ei, é que a viagem foi longa, e não pagaram o iFood, não levaram minha comida, eu estou com fome, me dá um pedaço de bolo. Ela diz: ô profeta, vive o Senhor teu Deus. Por que ela diz vive o Senhor teu Deus? Porque Deus tinha dito para ela: virá um profeta até você. Vive o Senhor teu Deus, que na minha casa eu tenho, se não, um pouquinho de farinha e um pouco de azeite. Irei fazer a última refeição, comer com meu filho, então esperaremos a morte. Quando ela fala isso para o profeta, ouça isso em nome de Jesus. Quando ela fala isso para o profeta entendia, conhecia a palavra. O profeta pensou: eu estou nas terras de Asser. Essas terras aqui é da tribo de Asser, a tribo que Jacó disse que eles produziriam pães. Essa é a porção que Josué estabeleceu para eles. Eu estou na terra do qual Moisés disse a esse povo que eles não só produziriam pães, eles também banhariam seus pés em azeite. E essa mulher que mora nesse espaço profético, geográfico, espiritual, está me afirmando que ela tem a última receita de farinha e a última porção de azeite. Eu te entendo, Deus, por que o Senhor estabeleceu uma viúva. Querido, em nome de Jesus, receba essa palavra que eu vou falar agora. Talvez você está dizendo: eu vou lá no culto, hoje é só mais um culto na quarta-feira, eu vou lá para não quebrar a campanha. Não, você está no metro geográfico mais espiritual que Deus poderia te colocar em Goiânia. Você está exatamente no marco zero da tua fé espiritual. Você não está aqui por acaso. A Bíblia vai dizer que o querer e o efetuar também é de Deus. Muitas pessoas queriam ter vindo no culto hoje, não conseguiram, mas Deus colocou em você o desejo, guardou você no trânsito, guardou você hoje durante o dia, para que você chegasse aqui para dizer para você: ei, fica tranquilo, a palavra liberada sobre a sua vida não conhece crise. A palavra liberada sobre a sua vida não conhece enfermidade. A palavra liberada sobre a sua vida não conhece luto. A palavra liberada para a sua vida não conhece pouca coisa, miséria, escassez. Não, o que Deus liberou para a sua vida é muito maior, mas é muito maior do que aquilo que você possa imaginar. O que Deus tem para a sua vida, vou usar o que Paulo diz em Corinto: os seus olhos não viram, os seus ouvidos não ouviram e ainda o seu coração não sentiu. O que Deus tem para você é a glória da última casa. O que Deus tem para você é a dupla honra. O que Deus tem para você são tempos de paz. Eu estou profetizando para alguém aqui essa noite. Eu sei que você chegou aqui usando a sua última força. Você chegou aqui quase que arrastado. Pois bem, hoje Deus pega a sua pouca força e renova ela, amplifica ela, e se prepara 2026, porque você vai entrar cheio de Deus, ungido, renovado, cheio do Espírito Santo. Quem crê nisso, glorifique ao Senhor. Vamos caminhar para o fim da mensagem. O último dos patriarcas cumpre a sua última missão, abençoando os seus filhos. O mediador entre os judeus e Deus, Moisés, na sua última preleção, abençoa as tribos.
e para a haste ele acrescenta o azeite. Ok. Agora a viúva está falando ao profeta: eu tenho uma última medida de farinha, e eu tenho o último azeite. O profeta diz: eu estou no lugar certo, com a pessoa certa. O que eu aprendo com isso? Existe alguém que Deus já levantou, que está vindo ao seu encontro para mudar a sua história. Eu sei que muitas pessoas passou na sua vida, trouxe dores, mágoas, prejuízos. Fique tranquilo. Muitas pessoas passaram e causaram crises, mas está chegando alguém que está vindo com uma ordem. Vai ao encontro daquela família, vai ao encontro daquela moça, daquele rapaz, porque eu tenho algo para fazer na vida dele. E aí você está lá catando os cacos, pegando ali os gravetos, é o último recurso, dizendo: acabou, não tem mais para onde ir. Querido, era só a última farinha, mas não era o último dia da vida dela. O que você perdeu esse ano não é a última coisa, porque você está vivo, fica tranquilo. É só um capítulo que terminou, o livro ainda está sendo escrito, e tem muitos outros capítulos que serão capítulos que falam de restituição, de provisão e riqueza. Eu sei que talvez você está aqui na última tentativa, é tudo o que Deus precisava para mostrar para você que quando chega o seu limite, começa o agir dele. Eu sei que você está chegando 2025 na força e na coragem, mas arrastado quase que na UTI. Pois bem, você chegou no lugar certo, porque Deus está dizendo: coma, beba, porque é longa, ó mulher, longa, ó homem, longo, é muito longo que eu tenho para a sua vida. Levanta, sacode a poeira, porque o que eu farei no meio de vós, os seus olhos não viram. Pare de ficar lembrando o que se passou. Olha o que Deus disse para Isaías: não lembreis das coisas passadas, porque eu, o Senhor, faço coisas novas. Se prepare, porque Deus está fazendo algo novo na sua vida. Deus está fazendo algo novo na sua casa. Deus está fazendo algo novo no seu casamento. Deus está fazendo algo novo lá naquele lugar que você acha que não tem mais jeito. O Senhor diz: eu estou fazendo, eu estou criando, eu estou trazendo algo novo, algo inédito. Um novo capítulo se inicia na sua vida, e não nem de dor, é o capítulo que diz: e a bênção de Deus chegou para mudar, e a palavra de Deus chegou para curar, e a palavra de Deus chegou para restituir. Será que tem alguém que recebe essa palavra? Então adore o nome do Senhor. Eu estou profetizando que nesse último culto da quarta resposta de 2025, Deus está dizendo: se prepare, porque é agora que começa a multiplicação da farinha, é agora que começa a multiplicação do milagre. Lá na galeria já tem gente recebendo. Eu estou dizendo que para você pode ser o último, para Deus é o primeiro culto, para Deus é o primeiro milagre. Eu sei que para você é o último passo, para Deus é o primeiro. Pastor, o que você está dizendo? Querido, firma os teus joelhos fracos, levanta essas mãos fracas, porque o Deus de Israel está vindo essa noite para mudar a história da sua vida. Ah, meu Deus! Se é para Ele, faça com vida. Arabai, astuiandere, astoriandere. A crise, meu pastor, minha pastora, ela teve amnésia quando ela entrou na casa daquela viúva. Quando ela entrou ali nas regiões de Asser, trazendo escassez de pão. Quando a crise acordou, ela falou: eu estou com um problema. Consegue profetizar para o seu irmão? Diga para ele: a crise entrou na casa errada. Alguém pegou. Agora fala com voz de profeta. O que é voz de profeta? Não precisa engrossar nem falar. É essa voz mesmo. Se é feio igual a minha, paciência. É essa voz que Deus te deu. Diga para ele: eu estou dizendo para você que a crise entrou na casa errada.
A crise era por não ter pão. A viúva não pediu para nascer naquela tribo, mas ela nasceu naquela tribo. E sobre aquela tribo tinha a palavra de um patriarca e de um mediador, de que eles seriam produtores de pães e de azeite. Tem alguém dizendo: a palavra de Jacó caiu por terra, a palavra de Moisés não se cumpriu, porque naquela casa tem a última farinha para o último bolo, ou para o último pão, tem a última medida ali de azeite. Ei, cadê Moisés? O azeite que eles iam banhar os pés. Ei, Jacó, cadê o pão suculento? Está acabando. A crise contando vitória. Não é assim na sua vida? E agora? O que você vai fazer? Acabou o recurso? Os amigos foram embora? As portas se fecharam? E aí? Onde é que está o seu Deus? O que adianta ficar indo na igreja? O que adianta ser dizimista? E aí, que você vai fazer o quê? E agora? Cadê aquela promessa? Deus não falou com você? Você não falou que Deus havia falado? E aí? É a crise falando. Só que quando a crise ouviu a voz do profeta Elias, quando ela ouviu dizendo: ei, esse é o homem que falou e encerrou o céu? Sim. E Elias está dizendo para ela: vai lá e faz o bolo. Pelo amor de Jesus, o Nazareno ressuscitado, escuta isso em nome de Jesus. Ele diz para ela: pode fazer o bolo e trazer para mim aqui fora. Está no texto. Entra na cidade, faz o bolo, traz para mim aqui fora. Porque assim diz o Senhor: não vai faltar farinha na panela, e nem vai faltar azeite na botija, até que o Senhor faça chover. Se você crê em profecia, levante uma das suas mãos. Eu quero liberar algo de Deus para a sua vida. Eu quero profetizar que a provisão que Deus está fazendo, trazendo na sua vida, não é transitório, não vai ser por ciclos. O que Deus vai fazer na sua vida vai ser recorrente, vai ser geracional, não vai terminar em você. Eu estou profetizando que os seus filhos, os seus netos, seus bisnetos, a sua quarta, quinta geração beberá, comerá dessa fonte, deste milagre que o Senhor está fazendo na sua vida. Eu estou dizendo que a crise entrou na casa errada, porque você está debaixo de uma palavra, você está debaixo de uma promessa. A noite pode ter sido ruim, os peixes podem não ter aparecido, mas fica tranquilo, pela manhã vem a palavra dizendo: Pedro, nem tudo está perdido, Pedro, nem tudo está acabado. Lança de novo essa rede, Pedro. É no mesmo barco, é no mesmo mar, diante das mesmas pessoas que Pedro lança a rede, dizendo: lançarei segundo a tua palavra. E a Bíblia diz que ali o barco dele se encheu, e muito mais do que o dele, trouxeram outro barco e o outro também foi cheio. Eu estou profetizando que o que Deus vai fazer na sua vida será tão grande, tão absurdo, que os seus vizinhos, seus parentes, seus amigos, seus inimigos serão abençoados, comerão e beberão dessa fonte. Quem crê nisso em nome de Jesus, fica de pé. Ah, meu Deus. Glória a Deus. Alguém disse para você que tinha acabado. Alguém disse para você que era a última chance, era a última oportunidade, era o último recurso. Alguém disse isso para você, e de certa forma você viu e percebeu que de fato era. O que a crise não sabia é que ao entrar na sua casa, ela entrou na casa de alguém que serve alguém que é mais importante, que é mais poderoso do que a crise, que é o Deus que você serve. Eu quero orar com vocês, e a minha oração é que Deus visite o teu celeiro, e que aquilo que você acha que era o fim, ou a última medida, é só o começo. Na cabeça da viúva era o último bolo, mas quando Deus chega, o que seria o último bolo se tornou temporada, série. Primeiro bolo, primeira série para Elias, mas teve outras séries que ela comeu, a casa dela comeu,
e os vizinhos também foram abençoados. O que as pessoas e a crise estão achando que é o último recurso, Deus está dizendo, esse é o primeiro capítulo. Tem o capítulo 2, capítulo 3, o capítulo 4. De quê? Não vai faltar farinha na panela, e nem vai faltar azeite na botija. Não vai faltar recurso, não vai faltar provisão, não vai faltar escape, não vai faltar socorro, não faltará resgate, não faltará dinheiro, não faltará saúde, não faltará portas abertas, não faltará contratos, não faltará oportunidades, não faltará pessoas que te ligarão ao seu próximo nível, não faltará. Deus vai colocar na hora certa, no momento certo, e você saberá que é o Deus que você serve. Então eu quero que você ore agora, e eu quero que você comece a profetizar que a crise entrou no lugar errado, a crise está no lugar errado, porque dentro da sua casa tem uma palavra de ordem, e a palavra de ordem é restituição, provisão, culto de ação de graça. Se você crê nisso, adore, celebre ao Senhor com toda a sua alma. Glória a Deus. Diga para 2, 3 pessoas. Diga para essas pessoas. Diga: a farinha, o azeite, que era símbolo de fim, se tornou símbolo de começo. Diga para o seu irmão: assim diz o Senhor, será na sua vida, será nos teus negócios. Diga: o novo ano se aproxima, novos capítulos serão escritos, e nestes capítulos estará escrito: o que era para ser luto virou motivo de festa. Celebre a Deus. Deus te abençoe, que Deus te prospere, em nome de Jesus.